Seja muito bem-vindo à série Conta de Energia Explicada, onde você irá entender como funciona a conta de energia da sua empresa e vai aprender a visualizar oportunidades para reduzir a sua conta. Eu sou Breno Pinheiro, engenheiro eletricista, especialista em gestão de energia, e vamos falar hoje sobre o consumo de energia elétrica. Você sabe o que é? Imagine a seguinte situação: temos uma torneira onde a água que sai dela pode ser medida em litros. Né? Cada vez que você abre a torneira, uma certa quantidade de água é liberada. Essa quantidade de água pode variar dependendo de diversos fatores, como a pressão da água e o tempo que a torneira fica aberta. Pois bem, em um circuito elétrico, como por exemplo essa linha de montagem, né, que você está vendo aí, representada aí na imagem, ocorre algo semelhante. Assim como a água que sai da torneira pode ser medida em litros, a energia elétrica que é consumida por essa linha, né, por esse equipamento, por essas máquinas, essa energia elétrica também pode ser medida em quilowatt-hora ou megawatt-hora, né, dependendo do tamanho que for o equipamento, né, a dimensão do consumo. E da mesma forma que a quantidade de água consumida pela torneira depende da pressão da água e o tempo que a torneira fica aberta, assim também a quantidade de energia elétrica consumida por uma máquina pode variar de acordo com a sua potência e o tempo de uso, certo? Pois bem, mas o que é a energia elétrica? É a forma de energia que resulta da movimentação dos elétrons em um circuito elétrico. Então aqui é um conceito um pouco mais técnico, mas basicamente, né, quando a gente estuda química, né, lá na escola, a gente vê que tem o núcleo, que é feito de prótons, né, e a eletrosfera do átomo, que é feito de elétrons, né? Então, a movimentação desse elétron saindo de um átomo, passando para outro, indo para outro, essa movimentação gera energia elétrica. Então, a energia elétrica ela é responsável por fazer as máquinas elétricas funcionarem. Então, se você tiver um computador, uma esteira rolante, um motor elétrico, ele só funciona se tiver energia elétrica. Até aqui não tem uma grande novidade. Ela não é visível, né? Então, a energia elétrica, inclusive, a gente tem às vezes um pouco mais de dificuldade em compreender os fenômenos, né, causados pela energia elétrica, porque ele não é visível. Então, por exemplo, se você tiver um motor, quando você dá a partida ali no carro, que você vê o motor rodando, você sabe quando o motor está ligado e quando ele não está. Então ele está rodando ali, está vibrando, você visualmente consegue ver. Quando você liga uma torneira, foi o exemplo dado aqui, você vê a água saindo, então você sabe quando a torneira está ligada ou quando ela está fechada. Mas com a energia elétrica, você não tem isso. Você não sabe quando está tendo energia ou não, a não ser que seja, por exemplo, uma lâmpada, né, que ela vai lhe dar um sinal se está tendo energia ou não, né? Mas, por exemplo, uma tomada, você não vai saber se você botar o dedo lá num fio desencapado. Se você encostar o dedo lá, você vai levar um choque. Às vezes você pode levar até um susto por não estar esperando, né? Isso porque não é visível. E por conta disso que eu falei, a energia elétrica ela é perigosa. Um motor mecânico, ele é perigoso? É, mas não causa tanto acidente quanto uma energia elétrica, né? Porque a energia você não está vendo. Então tem todas as normativas, né? Todos os procedimentos de segurança para tratar com energia elétrica. Inclusive, lá na sua indústria, onde você recebe energia ali na subestação, né? Na subestação de energia, tem o quê? Umas placas lá bem chamativas, né? Cuidado, perigo de morte.
A energia elétrica ela é muito perigosa. Então tem que tomar bastante cuidado, né? Se for qualquer movimentação, for fazer qualquer alteração for fazer na rede elétrica, tem que ser um profissional qualificado que vai saber mitigar todos esses perigos, todos esses riscos. E assim, o motivo de a gente estar gravando essa aula, né, é por conta desse ponto. A energia elétrica ela não é gratuita, né? Então, apesar de a gente ter alguns exemplos aí, né, de furtos de energia, né, os famosos gatos, que acaba tendo essa sensação de que as pessoas que têm gato, elas têm energia gratuita. Não, elas podem estar trazendo um problema grande para elas aí no futuro, né? Então, tome cuidado. O gato, ele além de ser uma prática que não é segura, né? Pode trazer um risco, pode ocasionar um incêndio a longo prazo ali na casa, na residência, ou até na indústria, né? Tem casos aí de fábricas que fazem algum certo tipo que fazem, né, furtos de energia. Isso não é recomendado, não é a prática correta, né? Então, assim, a energia elétrica ela não é gratuita, então ela vai trazer um custo associado a ela, né? E por conta disso, a gente discute muito, né, de que forma a gente pode reduzir esse custo ou deixar menos onerosa essa conta, certo? Para começar falando então sobre energia, é interessante a gente saber de onde vem, né? Não é o intuito dessa aula a gente falar exatamente sobre as formas de produção de energia, então não vou me alongar nesse slide. A gente tem aqui, deixa eu colocar o apontador a laser, né? Você vai conseguir ver melhor. A gente tem aqui essa produção de energia aqui pela maré, né? O nome aqui está em inglês, né? Mas aqui é pela maré, né? Tem algumas turbinas, né? Lá no fundo do rio, né? Do corpo hídrico, que a correnteza vai girando, né? Essas turbinas e vai gerando energia, né? Isso não é tão comum no Brasil, né? Tem em estado experimental, né? Ali tem um ou outro, não é tão relevante. A gente vai ter também energia que vem de fonte eólica, do vento, né? Vem o vento, bate nesse catavento, né? Que é um gerador eólico. Ele vai girar e vai gerar energia. Aqui a gente já está falando aí de uma grande quantidade de energia que temos no Brasil, né? Passa de 10% da nossa energia. Tem energia solar, nesse caso fotovoltaica, que é o que encabeça nessa energia, que a gente tem tanto a solar fotovoltaica quanto a solar térmica, né? A térmica solar. A gente, no caso aqui, está representado por essas placas, são fotovoltaicas, né? Não vai ser o calor do sol que vai gerar energia, mas a luz solar que vai estar gerando essa energia, né? Inclusive, às vezes, a gente encontra algumas pessoas falando erroneamente, né? Que o Nordeste brasileiro é muito bom para gerar energia solar porque faz muito calor. Não está correto, né? É muito bom para gerar energia solar, né? O Nordeste brasileiro é muito rico, né, nessa produção de energia solar, dessa potencial solar fotovoltaico, mas não é por causa do calor, gente. É por causa da incidência da luz solar. Então é a luz que gera energia. O calor, na verdade, ele atrapalha, né? Quando você esquenta ali a placa, começa a criar uma resistência, né? Cria uma dificuldade ali para geração. Então, a gente vê também que em alguns casos, quando você coloca placas fotovoltaicas, né, geradores fotovoltaicos próximo de rios, né, em locais que ventilam muito, tem bastante incidência solar, né, muitos raios solares, a luz solar gerando energia e o vento resfriando a placa. E nesses locais a gente vê que tem uma geração solar maior, né, porque não é a temperatura, é a luz solar. Certo, passando aqui a gente tem também a nuclear, que é uma energia do tipo térmica também. A gente tem ali no Brasil uma geração de energia nuclear também bastante tímida, mas tem ali a usina de Angra. Então aqui é uma energia térmica que o vapor da água, né? O vapor da água,
ele gira turbinas e faz com que ele gere energia, né? Então a nuclear, o que faz esquentar a água, né, para gerar vapor, o que faz o combustível, né, da usina para fazer a geração de vapor é a fissão nuclear, né? Justamente a quebra do átomo, ele gera principalmente de urânio, né? Então ele gera bastante energia e essa energia ela é transformada, né, em energia elétrica. A gente também tem biomassa, né, que também é um tipo de térmica, é que você vai pegar alguns recursos ali, por exemplo, na indústria madeireira, né, quando você faz ali os cortes de madeira e tal, o tratamento da madeira, tem uma sobra ali da madeira, você pode estar utilizando na queima, né, dessa sobra para poder gerar energia através também de uma térmica, né? Gera vapor para gerar turbina, né? Só que aqui o que vai estar o combustível, né, de tudo isso vai ser a biomassa. A gente também tem a geração pela maré, né? Aqui na verdade pela variação da maré, né? Então, por exemplo, você coloca você coloca ali umas turbinas, né, uns captadores, né, melhor dizendo, ali sobre a água, né, na medida que a água vai subindo e descendo, ele vai movimentando a turbina e vai gerando energia. A gente tem também aqui no Brasil, muito tímido, se não me engano só tem uma usina dessa, né, que foi feita por uma universidade. E aí a gente vem aqui o carro-chefe do Brasil, que são as hidrelétricas, né? É justamente você ter um nível maior de água, um nível menor, e essa água com nível maior, ela tem uma energia acumulada, né, que é a energia potencial, e aí quando você libera essa água, ela tem uma queda d'água, né, que por conta da gravidade, ela transforma essa energia potencial em energia cinética, que é de movimento, e essa água em movimento, ela gira, passa por uma turbina, gira e gera energia. Então a gente está falando aí de mais de 60% da nossa energia elétrica, ela vem de hidrelétricas, que são fontes muito baratas. A gente tem também as geotérmicas, que elas se aproveitam da temperatura, né, da terra para poder gerar energia, né, para poder gerar vapor, gerar turbina. E a gente também tem as famosas térmicas a carvão, né, pode vir aqui também carvão, petróleo, qualquer outros que a gente tem bastante também no Brasil, principalmente a carvão natural. Então, também tem uma quantidade muito grande de energia que é gerada através das térmicas, né? Inclusive, a gente facilmente passa de 20% da nossa energia gerada, né, vem de térmicas, certo? Então, continuando aqui, como a energia elétrica ela é medida? Eu trouxe aqui a imagem, né, de um medidor de energia, né? Aqui é um carinha, né, que vocês podem estar bastante acostumado com eles. Então, lá na sua subestação, ou próximo da sua subestação, vai ter ali um gabinete, né, onde vai ter um ou dois desses medidores, certo? Então, esse medidor de energia, ele é um medidor para média e alta tensão. É um medidor que ele é trifásico e ele é feito a medição geralmente, a grande maioria das vezes, antes da transformação de energia. Então, se você recebe energia em 13.8 kV, ele faz a medição através de transformadores de corrente potencial, né, porque ele não aguenta aqui uma tensão de 3.800 volts. Então, você precisa rebaixar essa tensão para poder fazer uma medição, né? Ele tem todos os cálculos para poder fazer essa medição em média tensão ou em alta tensão. Esses medidores, por conta dos consumidores de média e alta tensão, né, os consumidores do grupo A, eles serem consumidores que têm uma dinâmica mais complexa na cobrança, tem vários fatores ali que vai influenciar na cobrança de energia. Então ele já vai ser um medidor mais complexo, né, que vai medir mais nuances da energia. Ele vai medir
a potência, vai medir a energia, vai medir a tensão, vai medir a corrente, vai medir a energia reativa, energia ativa, né? Se você não conhece esses termos, não tem problema, a gente vai estar passando por todos eles nesses vídeos, né? Nessas aulas. Então, se não for nessa, na próxima aula também a gente vai falar mais sobre esses termos. Continuando aqui, é importante a gente definir matematicamente o que é o consumo de energia elétrica, que é um item que é cobrado na sua conta de energia. Então, não precisa você ser um expert, um cara crânio ali em matemática, em cálculo, para entender essa conta. Então, é muito simples. O consumo de energia é igual a potência elétrica vezes o tempo. Mas, o que é a potência? Então, antes da gente falar de energia, vamos falar um pouco sobre a potência elétrica. Bom, a potência ela é a quantidade de energia elétrica solicitada em um dado instante. Então, é a quantidade de kilowatt, né, que aquele equipamento está necessitando naquele momento. Entendeu? Então, isso é a potência elétrica. A unidade de medida é o watt, mas normalmente vamos falar em kilowatt ou em megawatt, dependendo da quantidade, né, de energia e do tamanho da máquina. É uma característica da máquina e do equipamento. O que eu quero dizer com isso? Bom, se eu tenho um equipamento, um motor elétrico de 5 cavalos, 5 CV, esse motor ele vai ter uma determinada potência que vai exigir da rede. E essa potência não vai variar muito. Vai ter uma certa variação dependendo do carregamento que tiver nesse motor, do esforço que ele precisa fazer, certo? Mas em suas condições normais, a potência ela é praticamente contínua desse equipamento. Então, cada equipamento vai ter uma certa quantidade de potência que vai demandar da rede, certo? Então, dessa forma, a gente vai conseguir saber mais ou menos ali quanto de energia cada equipamento vai puxar. E está diretamente relacionado ao consumo de energia. Pronto, a gente definiu o que é potência, então a gente consegue voltar novamente ali para o que é energia. Então, se a gente tem um equipamento que tem uma certa quantidade de potência, é só a gente ver quanto tempo esse equipamento vai ficar ligado e a gente vai ter a energia que vai ser consumida. Uma curiosidade é que o medidor de energia, ele não mede o consumo de energia, ele mede a potência, certo? Então ele mede a potência de tempos em tempos. Então ele faz uma memória de massa com a potência, né, que foi medida. E aí durante todo esse tempo que foi medida a potência, ele faz essa multiplicação da potência pelo tempo. Ou então o somatório, né? Como ele tem a potência ali em cada momento, se somar tudo é como se fizesse a potência vezes o tempo. Então o consumo de energia que vem na sua conta é fruto de uma conta matemática do medidor de energia, certo? Bom, para a gente entender um pouco mais sobre o consumo de energia, eu queria trazer aqui uma conta prática, né, um equipamento. Aqui é uma máquina de gelo, né, que tem bastante em algumas lojas, restaurantes, né, algumas lanchonetes. Eu queria fazer com vocês a conta de energia de quanto consome uma máquina de gelo como essa da foto, da Everest. Bom, a máquina de gelo EGC 150A, que é o modelo da foto. E para a gente poder fazer essa conta, eu trouxe aqui a placa da máquina, né, que pode ser encontrada ou na máquina ou também no manual dela, né. Vamos, né, olhar aqui de forma melhor. Primeiramente, para a gente identificar aqui, a gente precisa identificar qual é o modelo da máquina. Bom, a gente falou é o modelo EGC 150A. Então, todos os parâmetros que a gente quer tá nessa coluna. Mas qual o parâmetro que queremos? O da potência. Lembra que a gente quer saber o consumo de energia. A gente vai
conseguir o consumo de energia através da potência, no caso, a potência elétrica. Então, a gente já achou aqui a potência da máquina. A gente vê então que a potência dessa máquina de gelo é de 1.256 watts. Está bem aqui a unidade. Bom, a gente então vai fazer o exemplo, né? Vamos fazer uma conta. A gente sabe que a potência é 1.256 watts e que o tempo que fica ligado é de 24 horas por dia, né? Então, se a gente quer saber o consumo de energia durante um mês, é o que? 24 horas por dia durante 30 dias. Isso dá 720 horas. Então, essa minha máquina de gelo, que produz gelo 24 horas por dia, possui uma potência de 1.256 watts, fica ligado 720 horas por mês. Qual é o consumo de energia dela? Bom, vamos para a fórmula. Energia é a potência vezes o tempo. Então, 1.256 watts vezes 720 horas. Isso vai dar o quê? 904.320 watt-hora. Bom, essa é a unidade de energia, do consumo de energia, é o watt-hora, certo? Mas na sua conta, você não vai ver watt-hora, você vai ver o quê? Quilowatt-hora ou megawatt-hora, né? Mas mais provável você ver quilowatt-hora. E o que como eu faço para encontrar o quilowatt-hora? Bom, só você lembrar que, por exemplo, se você tem grama e quilograma, 1 quilograma são quantos gramas? São 1.000 gramas. Então, se você tem 1 quilograma e você tem 1.000 gramas, se você tem 1.000 gramas e quer passar para quilograma, você divide por 1.000 e tem 1 quilograma. Então, mesma coisa, se você quer passar de watt-hora para quilowatt-hora, você quer botar o quilo na frente, você divide por 1.000. Então, aqui a gente vai ter que o consumo de energia desse equipamento, dessa máquina de gelo, em um mês, vai ser de 904 kWh. Certo, mas isso pode não querer dizer muita coisa, né? Você pode perguntar, sim, Breno, mas quanto que eu vou pagar isso na conta? Vai depender bastante. Vai depender, né, de quanto é a tarifa de energia que você paga. Essa tarifa vai variar dependendo de qual região você está, vai variar dependendo de quais benefícios você vai ter na conta, né? E eu queria trazer aqui uma média, né, até um pouco elevada, mas do que você consegue encontrar facilmente em contas por aí, uma tarifa de 70 centavos por quilowatt-hora. Então, para a gente chegar e descobrir o custo da energia elétrica dessa máquina de gelo, a gente vai pegar o que? O consumo de energia vezes a tarifa. Então, o consumo de 904 kWh vezes os 70 centavos vai me dar um custo de R$ 630. R$ 633,02. Então, essa minha máquina de gelo, ela vai encarecer minha conta nessas condições, né, pagando essa tarifa, vai encarecer em R$ 633 por mês. Se eu tiver 10 máquinas de gelo, vai encarecer então, isso vezes 10, em R$ 6.000. Então, assim você vai saber calcular quanto que cada equipamento seu vai gastar. Então, por exemplo, se você é uma fábrica de gelo, você comprou essa máquina de gelo para poder produzir gelo, né, ensacado e vender. Você vai ter que ver qual a quantidade de gelo que é produzido em um mês e você vai ter o custo de energia da produção, que é de R$ 633. E aí você vai ver quanto você precisa cobrar por cada saco de gelo para poder custear a energia. Você vai ter que fazer essa conta também, né, para o consumo de água, de esgoto, né, da sua fábrica e também do pessoal qualificado, né, uma conta que provavelmente você já sabe como é que faz. E eu queria trazer um outro exemplo, né, um exemplo um pouco maior, de uma central de ar tipo chiller, né, de torre refrigerada a água, de 460 TR. Então, é uma central de ar que você encontra facilmente
em supermercados ou em aeroporto ou até mesmo em shopping center, certo? Então, para isso, a gente vai precisar vir aqui na folha de dados dele, né? Isso aqui você pode encontrar no manual. Então, a gente sabe que é uma central de ar de 460 TR. Então, a primeira coisa é encontrar, né, o modelo. Então, todas as características que estamos procurando tá nessa coluna. E o que a gente quer agora? A potência. Se você observar aqui, não tem nenhum lugar com o nome potência. Mas a gente sabe o quê? Que a potência ela é medida em watt ou kilowatt. Então, ficou fácil. A potência é justamente aqui, o que ele está chamando aqui de entrada de alimentação máxima. E como aqui, essa central de ar, esse modelo, né, de central de ar, tem dois circuitos separados, a gente vai precisar somar os dois circuitos. A gente sabe então que tem um circuito A de 246 kW e um circuito B de 222 kW. Aqui já está em quilo. Lembra que na máquina de gelo estava só em watt? Então, aqui já é uma máquina muito mais robusta. E aí, para a gente fazer a conta do consumo de energia, a gente tem então que a potência total é o somatório de 246 com 222, dá 468 kW. E eu queria pegar aqui um tempo para ilustrar, né, de um shopping center, que abre às 10 da manhã e fecha às 22. Então vamos imaginar que essa central de ar, né, a refrigeração, a climatização, né, do shopping seja durante esse período, é um período que compreende 12 horas no dia. Então, durante um mês, essas 12 horas vezes os 30 dias, vai me dar uma utilização de 360 horas por mês. Então, para fazer a conta, a gente sabe que o consumo de energia é a potência vezes o tempo. Então, a gente tem a potência total, 468 vezes 360, vai nos dar então uma energia um consumo de energia de 168.480 kWh. Aqui a gente não vai precisar dividir por 1000, porque a potência já está em kW. Então, quando você pega aqui o kW e o hora, já está tudo junto aqui na unidade da energia. Pois bem, e para a gente fazer a conta de quanto vai custar, né, na conta de energia chegar no final do mês, quanto que vai pagar? A gente tem então essa energia de 168.480 kWh, utilizando a mesma tarifa de 70 centavos, lembrando, pode variar, né? Tem locais que você consegue pagar 50 centavos pela tarifa, tem locais que você consegue pagar 55, 70, né? Então peguei aqui um valor um pouco mais alto, que é um valor que provavelmente é a realidade da grande maioria, são os 70 centavos. Você consegue chegar nos 50, né, com tratamento, né, com uma gestão mais específica, mais ativa, mas isso é uma conversa mais para frente. E qual é o custo de energia? Você vai pegar o consumo vezes a tarifa. Então está aqui, 168.480 kWh a um custo de 70 centavos. Vai dar então uma conta mensal de R$ 117.936, cerca de R$ 120 mil por mês. Se você, se na sua empresa, na sua indústria ou na sua loja não tem o costume de ter uma central de ar, você pode achar esse valor muito exorbitante, né? Mas a central de ar, ela encarece, onera muito a conta de energia, né? Então, em supermercados, em shopping center, você vai ver que o grande custo da conta de energia vai vir justamente desse equipamento. Então você vai ver aqui, ó, 117 mil. Então, por exemplo, nesse shopping, como exemplo, é um shopping que tem esse 460 TR para refrigeração do shopping inteiro, provavelmente a conta dele deve ser na faixa aí de 190 a 210 mil reais por mês. Então a grande parte é refrigeração, é a climatização, certo? Tá, mas como eu posso economizar no consumo de energia elétrica? Primeiro ponto é entender como é medida a energia elétrica. Então, se você está assistindo até aqui, você já entendeu,
né? Então, a energia elétrica ela é medida com base na potência de cada equipamento e na quantidade de tempo que ele vai ficar ligado. Então, você entendeu isso. O segundo passo é como é cobrado a energia elétrica. É o consumo de energia vezes a tarifa. Então, você sabe que o consumo está relacionado ao tempo que o equipamento fica ligado e a potência dele, a capacidade que ele tem de demandar energia da rede. E a conta de energia ela é cobrada, né, com base no consumo e com base na tarifa. Então, entendendo isso, começa a clarear a mente, né, para poder entender como reduzir esse consumo, né, como economizar no consumo de energia elétrica. O terceiro ponto é identificar quais os principais equipamentos no seu estabelecimento. Então isso aqui é muito importante, por quê? Porque, como eu falei aqui do exemplo do shopping, a central de ar ela vai ser pelo menos 50% do consumo de energia do shopping. Então, se você for para a iluminação do shopping, no máximo ali deve chegar a uns 10%, em média, né? Vai variar muito, né? Mas normalmente você chega no máximo em 10%. Então você está querendo reduzir a conta, e aí se você não conhece esse ponto 3, né, quais os principais equipamentos que consomem energia, a gente que não tem esse treinamento pensa o quê? Primeira coisa que olha a iluminação. E aí quer começar a reduzir a iluminação, faz um esforço muito grande, chega no final do mês, não vê resultado. E aí se frustra, né, se desmotiva com a redução, né, com a economia de energia. Uma vez eu estava dando consultoria e para um cliente de supermercado, o que ele fez? Ele estava querendo reduzir a conta de energia dele e não conhecia quais eram os equipamentos que mais reduziam. Ele começou a desligar as luzes. Então chegava na loja dele, a luz, a loja até na parte da frente ali, né, dos caixas, do checkout, um pouco escuro, né? Tava até um desconforto visual, até para trabalhar não estava muito legal, né? Então a iluminação estava bem reduzida. E aí eu perguntei para ele, né, por que ele estava fazendo isso. Ele, não, porque a conta veio muito alta, estou querendo reduzir a iluminação. E aí a gente foi ver o estudo ali daquele supermercado, viu que a iluminação respondia por cerca de 7% do consumo total. Então, assim, estava empreendendo muito esforço na iluminação, estava reduzindo a qualidade do ambiente e não estava tendo um retorno significativo. Então, depois disso, a gente viu que o que consumia mais era a central de ar, e aí quando atuou em cima da central de ar, um pequeno esforço que fez lá já trouxe uma economia muito maior do que todo esse esforço na iluminação. Então, assim, você saber quais são os principais equipamentos vai te dar um atalho para você reduzir mais rápido a sua conta. O ponto 4, procurar oportunidades nos principais equipamentos e máquinas. Então você identificou onde consome mais, você vai procurar oportunidades. Então vamos supor, você identificou ali que o que consome mais é a sua linha de produção número 5. Um exemplo. Então, você vai estudar essa linha de produção e vai procurar oportunidades ali. De repente, você consegue reduzir a produção nos horários mais caros e aumentar nos horários mais baratos. Só aí você consegue reduzir a tarifa média ali de consumo. Você consegue também começar a entender, por exemplo, eu tenho uma esteira rolante nessa linha de produção que ela passa a maior parte do tempo funcionando sem estar transportando nada. Uma correia transportadora que passa a cada 10 minutos, fica 1 minuto rodando sem nada. Você vai contabilizar isso no dia, dá 1 hora total, um exemplo. Então, com isso você vai conseguindo ver, né, para cada equipamento, cada máquina, cada linha de produção ali que você for olhar, você vai conseguir entender a realidade, vai conseguir oportunidades ali naquela realidade, certo? O ponto 5, colocar as oportunidades encontradas no papel. Então, assim, as oportunidades podem ser também investimento, né? Então, eu posso trocar
um ar-condicionado, uma central de ar antiga, por uma central nova que vai gelar o mesmo tanto, mas vai consumir 30% menos de energia. Então, são oportunidades que você consegue encontrar depois que você passa pelos 4 passos anteriores. E aí você vai botar todas essas oportunidades com o custo do investimento e a economia que você vai ter no papel, e aí você vai conseguir tomar a decisão. Então, assim, é um passo a passo bem simples para você conseguir reduzir a sua conta de energia, certo? E aí, para a gente falar dos principais equipamentos que consomem energia, eu trouxe aqui alguns segmentos, né, do mercado para poder a gente falar. O supermercado é onde eu tenho um conhecimento maior, né? Eu já atuo mais em supermercado, em bastante loja de supermercado, eu consigo trazer um pouco mais de propriedade, né, para você. E aí a gente observa que em supermercado vai variar muito, dependendo da região que tiver. Então, por exemplo, se for no norte e nordeste do Brasil, vai tender a ter um consumo, né, na central de ar de refrigeração da loja muito maior. Se for ali mais para o sudeste e sul, vai ter momentos, vai ter alguns meses mais frios que você não vai ligar o ar-condicionado. Então, naturalmente você consegue ter uma economia grande com a refrigeração do salão de vendas. Mas assim, no geral, o que a gente observa? Que o frio alimentar ele é responsável por 40 a 60% do consumo de energia de um supermercado. Então, isso é um supermercado praticamente, né, basicamente, que tem câmaras frias robustas, né, praticamente ali um centro de distribuição dentro da própria loja. O frio alimentar ele vai acabar consumindo muito, porque é 24 horas ligado. Lembra, né, o consumo ele está relacionado à potência e ao tempo. Então, ele fica 100% do tempo ligado, para poder ter ali a qualidade do alimento, né, a segurança alimentar ali, dos produtos congelados e refrigerados. Então, vai consumir bastante energia. A gente vai ter então, em segundo lugar, a central de ar, que já vai vir a refrigeração do salão de vendas. Então, a gente já vai ter uma variação bem maior, né, de 10 a 30%, porque dependendo do local que sua loja estiver, se for no norte, nordeste, ali onde não tem um período frio, provavelmente vai chegar próximo aí dos 30%, porque todo dia, todos os meses vai ser ligado a central de ar. E também, se você for do sul, sudeste, já vai tender mais para os 10%, porque vai ter ali os meses de frio, você consegue desligar, deixar a loja sem o ar-condicionado, ou então rodando apenas a ventilação do ar-condicionado, sem a refrigeração em si, certo? Então, aqui novamente, né? Central de ar você tem o tempo e a potência. Então, uma forma de reduzir o consumo de energia nesse momento, nesse equipamento, né, na central de ar, você desligando o ar-condicionado nos momentos que não tem necessidade. Então, se a sua loja abre 8 horas da manhã, pode não fazer sentido abrir às 6, entendeu? Pode ser que faça mais sentido abrir ligar uns 15 minutos antes, né? Até porque normalmente nas primeiras horas do dia a loja não tende a ter muitas pessoas no salão de vendas. Então, o esforço térmico para refrigeração ele é menor. Mas aí vai de caso a caso, tem que ser feito um estudo, entender como que está a sua loja e fazer alguns testes também, né? A gente fazer alguns testes, por exemplo, vamos desligar um compressor, vamos desligar uma evaporadora, vamos desligar 2 evaporadoras nesse horário. Fazendo alguns testes de modo que a loja não ficasse nem muito fria, nem muito quente. E aí, quando você acha esse equilíbrio, você consegue reduzir a conta. Então, assim, de cara, a dica que eu posso dar para vocês você entrou na sua loja, no seu supermercado, ou aqui também pode valer para um shopping, né? Você entrou no seu shopping, viu que está muito frio, os clientes estão reclamando de frio, é uma grande oportunidade para você reduzir a sua conta de energia. Então, se você consegue reduzir a temperatura do seu ar-condicionado, você consegue reduzir significativamente o consumo de energia, certo? Então, assim, o ar-condicionado central de ar,
a potência dele vai variar também bastante com a temperatura de set point que você definir. Então, se você coloca lá 18 graus para a central de ar, ela vai ter um consumo muito maior do que se você colocar 24 graus, entendeu? E aí vai depender, então, dos seus clientes. Qual é a temperatura de conforto que seus clientes, que os frequentadores daquele local vai achar confortável, certo? Seguindo aqui, a gente vê então que tem iluminação, em terceiro lugar, já vai pegar de 5 a 20%, né? Aqui é uma diferença muito grande, é um range muito grande, né, que eu dei aqui de iluminação. Por quê? Se você tem iluminação a LED, né, iluminação mais moderna, vai ser próximo aqui dos 5%. Eu já vi supermercado que a iluminação é 4% do consumo, certo? Então, assim, a iluminação LED vai lhe trazer uma economia muito grande na iluminação. Agora, se for uma iluminação mais antiga, pode chegar a 10% ou até 20%, dependendo de qual for a iluminação. E aí vai vir outros equipamentos, né, de 5% a 15%. Esses outros equipamentos, entra aí questão de padaria, se tiver, lanchonete, tem supermercado que tem, né, esses serviços a mais, entendeu? Então, essa porcentagem que eu coloquei aqui vai variar, dependendo da operação, do supermercado, da região que ele tiver, mas é interessante que você faça um levantamento aí na sua loja, fazer um levantamento, fazer a medição, né, de cada setor desse, para ver mais ou menos ali qual é o consumo de cada um, certo? Mas em geral, o frio alimentar e central de ar são seus principais vilões da sua conta de energia. Vindo aqui então para shopping center. Bom, shopping center, principalmente 40 a 60% é climatização, é justamente a central de ar. Como a gente viu a conta lá da central de ar de 460 TR, que passa de 100 mil reais a conta, então normalmente é isso mesmo. A gente vai ver iluminação de 10 a 30%, né, dependendo de qual a luminária que está sendo utilizada, né, qual a tecnologia sendo utilizada ali naquele momento, qual a quantidade de lux que você tem, né, o projeto luminotécnico que foi feito ali para aquele local. Em seguida, a gente vê também um consumo bastante significativo de elevadores e escadas rolantes, né? Até porque elevador tem um consumo alto, né? Uma potência alta, uma potência elétrica alta. Então, toda vez que ele é utilizado, ele tem um consumo ali, apesar de o tempo, né, de utilização, ele é reduzido, né, mas a potência ela é elevada. Então, por isso que é significativo. Escada rolante fica ligada todo o tempo. Então, todo o tempo de funcionamento do shopping fica ligado. Então, pegando esses dois, você tem um consumo significativo aí nesses equipamentos. E aí a gente vai ver também que outros equipamentos vai ser de 10 a 20%. Aqui vai entrar geladeira, freezer, alguns equipamentos que você pode encontrar até nas lojas, né, que estão dentro do shopping. Então, os lojistas, eles, dependendo do shopping, né, tem shopping que faz uma ligação diferente, né, para cada lojista, e tem shopping que não, que assume toda a conta de energia e faz um rateio, né, com os lojistas. Então, isso vai depender também, certo? Então, assim, principal vilão de shopping center, climatização. Vindo aqui um pouco mais para a área das indústrias, né, então, quando a gente fala da indústria siderúrgica, na produção de aço e outros metais, envolve o uso de fornos e outros equipamentos de alta potência. Vai consumir grande quantidade de energia elétrica. Então, a quantidade de consumo em cada equipamento pode variar, né, dependendo do processo produtivo, do tamanho da indústria siderúrgica em questão, né, mas normalmente estima-se que o consumo de energia em uma indústria siderúrgica seja distribuído da seguinte forma: você vai ter então os fornos, 50 a 60% do consumo de energia dessa indústria,
Até porque a produção do aço ela vai envolver o uso de fornos para aquecer o metal a altas temperaturas. Isso exige muita corrente elétrica, muita potência. A gente vai ter também as máquinas de laminação, que já vai pegar de 20 a 30% do consumo total. Né? As máquinas de laminação elas são usadas, né, são importantes para transformar o aço em chapas e outros formatos. A gente vai ter também ali os motores elétricos, que vai ser de 10 a 15% do consumo total. E a maioria dos equipamentos em uma indústria siderúrgica ela é movida por motores elétricos, né, e vai consumir energia para funcionar, certo? E aí a gente vai ter outros equipamentos aí pegando aí de 10 a 20% dessa fatia. E nesses outros aqui vai envolver o sistema de refrigeração, né? Até porque em algumas etapas da produção do aço vai ser necessário resfriar o metal com água ou outros fluidos que for, né? E além disso entra aqui também os sistemas de iluminação, certo? E gente, é importante ressaltar que as porcentagens podem variar, né? Mas via de regra a utilização de fornos é o principal responsável pelo alto consumo de energia nesse tipo de indústria, certo? Seguindo aqui, a gente vai ter então a indústria de papel e celulose, é uma indústria também que consome bastante energia e ela vai exigir o uso de equipamentos como digestores, caldeiras e secadores, que são grandes vilões da conta de energia. Então assim, a quantidade de consumo de energia de cada equipamento, ela vai variar de acordo com o tamanho e a capacidade da indústria. Novamente, eu gosto de abrir esse parênteses porque varia muito. Porque você pode estar olhando, né, ver aí, mas você falou que é 50% da conta é forno, mas aqui é 65%. Pode acontecer, entendeu? Então vai depender de como é feita a atividade. Então, vindo para cá, para os equipamentos do papel, da indústria de papel e celulose, a gente vai ver que, principalmente, é de caldeiras, de 50% a 60%. Então, as caldeiras são utilizadas para gerar vapor, que vai ser utilizado em vários processos da indústria. Vai ser utilizado ali na produção de celulose, na secagem do papel, e a queima de combustível nas caldeiras é responsável por grande parte do consumo de energia, certo? A gente vai ter também os motores elétricos, que já vai ser de 20 a 30% do consumo total, e são utilizados em diversos equipamentos, como bombas, compressores, ventiladores e esteiras transportadoras. A gente vai ter também o sistema de refrigeração, vai pegar aí de 10 a 15% do consumo total, que são sistemas utilizados para controle de temperatura, né, dos equipamentos e dos processos, até para garantir o funcionamento adequado e a qualidade da produção. Então você vai ter aí uma refrigeração de algumas máquinas, né, para poder garantir ali a qualidade. De 5 a 10% do sistema de iluminação, né? Então, assim, quando você pega um grande complexo industrial, vai exigir uma quantidade significativa de iluminação. Por quê? A iluminação é importante para segurança e também para eficiência das operações e até para qualidade do trabalho, entendeu? Porque um ambiente bem iluminado vai ter menos acidentes do que um mal iluminado. E em outros de 5 a 10% do consumo total. E aqui vai entrar, por exemplo, os sistemas de ar comprimido. Aí esses sistemas eles podem ser utilizados para acionar diversas ferramentas, né, diversos equipamentos na fábrica, além de outros equipamentos menores que podem ser encontrados na área administrativa, certo? Vindo aqui para a indústria química e petroquímica, ela já vai ter aqui um uso de equipamentos como reatores, destiladores e compressores que vão consumir muita energia. Tudo que a gente está falando aqui vai consumir muita energia, né? Por isso que a gente está falando aqui. Então, os equipamentos que mais consomem energia vão ser, em primeiro lugar, fornos e os reatores, né? Vai pegar aí de 50% a 60% do consumo total. Os fornos eles já vão ser usados para aquecer os materiais, né, a alta temperatura, e como na produção, né, de materiais de alta pureza ou na síntese de produtos químicos, né, que é o cerne dessa indústria. E vai ter também os reatores que são utilizados
para realizar as reações químicas, né? E são grandes reatores. E a gente vai ter também compressores de 10 a 15% do consumo total, que já vai ser usado para comprimir gases, né, e fornecer ar comprimido, né, para os equipamentos do processo, né, como reatores, colunas de destilação e separadores, por exemplo. Você vai ter as bombas, que já vai compreender aí de 7 a 15% do consumo total, que já vai ser usado para mover os fluidos, né, de um local para o outro, e seja para alimentar um equipamento ou para transferir os produtos químicos, né, entre diferentes etapas do processo. Então, vai ver muita utilização de bomba aqui. A gente vê então, por fim, a iluminação de 3 a 10% do consumo total e outros equipamentos aí de 5 a 10%, né? Então aqui também entra ar comprimido, sistema de refrigeração, né, e motores elétricos, né, que vai responder aí por cerca de 5 a 10% desse consumo. Certo? Queria passar aqui agora para a indústria de alumínio, que é uma indústria que por si só tem uma grande quantidade de consumo, né? Então os equipamentos pegam ali uma potência muito grande, né? São equipamentos muito pesados, energicamente, eletricamente falando. E aí a gente vai vir aqui para os fornos de fusão, que vai pegar aí cerca de 60%, né, da energia elétrica, né? Esses fornos eles já vão ser responsáveis para derreter o alumínio. A gente vai ter máquinas laminadoras, que já vai ser aí cerca de 15% do consumo total. Essas máquinas elas são utilizadas para a produção de chapas de alumínio, por exemplo. Aí tem os compressores, que são utilizados para fornecer ar comprimido para as operações de produção e vai representar cerca de 10%. Vamos ter também as bombas, né, e ventiladores, que são utilizados para transporte de materiais e gases. Já vai pegar aí em média 8%. Vamos ter também os equipamentos de climatização e a iluminação, vai pegar cerca de 7% e é justamente responsável por manter as condições ideais do trabalho e também de armazenamento. Vale ressaltar que essas porcentagens podem variar, dependendo do processo produtivo, né, e das características específicas de cada indústria. Então, fique atento. A gente vindo agora para a indústria automobilística, uma indústria que também consome bastante energia, né, porque a produção de carro ela vai envolver o uso de equipamentos como braços robóticos, prensas, sistema de pinturas e que vão consumir ali muita energia. E a quantidade de energia numa indústria automobilística ela pode variar dependendo do tamanho da fábrica e dos processos específicos em cada uma delas, né, realizados em cada fábrica. Porém, alguns equipamentos, porém ali, em geral, alguns equipamentos que mais vão consumir na indústria automobilística, né, a gente vai ter, por exemplo, equipamentos de solda. Vai compreender de 30% a 50% do consumo total e vai ser destinado justamente para por toda a parte do processo, né? É muito utilizada a solda na indústria automobilística, né, para juntar duas chapas de aço ou seja lá o que for. Vai ter também as máquinas de pintura, que é um processo que exige muita energia, né? É utilizado a energia para fazer a pintura de forma uma tecnologia de pintura melhor, né? Utiliza muita energia para fazer essa pintura e vai consumir de 20 a 30%. A gente vai ter também um sistema de ar comprimido, que também é utilizado em várias etapas, como a movimentação dos materiais, da alimentação de máquinas e equipamentos, e em média, cerca de 10 a 20% do consumo total. Na indústria automobilística, a gente vai ter também os equipamentos de usinagem, né, que é um processo importante na produção das peças do veículo, né, a usinagem ele vai estar produzindo ali algumas peças e justamente cerca de 10 a 15%. Por fim, a gente vai ter aí iluminação e climatização, que vai pegar de 5 a 10%. Né? Então, as áreas de produção e de escritório na indústria precisa ser iluminada e climatizada, né, para garantir o conforto dos funcionários, também o funcionamento das máquinas. Né? As máquinas elas funcionam melhor quando elas estão refrigeradas, certo?
E assim, vale destacar que os equipamentos e as máquinas utilizadas nessa indústria automobilística, ela pode variar de acordo com o processo, né? Eu gosto sempre de frisar isso, porque pode ser que o modo de produção em uma fábrica seja diferente de outra, né? E assim, finalmente chegando aqui na conclusão, eu queria trazer essa parte dos principais vilões da conta de energia, né, de alguns setores, porque para você observar que normalmente a gente tem um setor ali de consumo que é o principal responsável. Geralmente vai consumir ali cerca de 50% da sua conta de energia. A gente viu isso em quase todos os setores, né? Tanto os industriais quanto os comerciais, que a gente viu, né? Então, assim, é muito importante você conhecer quais são os principais equipamentos do seu setor, né? Da sua indústria, da sua fábrica, da sua loja, para poder você identificar oportunidades para economizar sua conta de energia, certo? Então, gente, vou ficar por aqui. Se você está assistindo pelo YouTube, né, se inscreve no canal. Se está assistindo pelo Facebook, siga a nossa página, né? Se você está aí vendo a gente pelo Instagram, né, segue a gente no Instagram também. E fica atento, porque quando surge vídeo novo a gente compartilha aí em todas as redes, certo? Então é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima aula.